amigos da Rede Globo, estamos ao vivo, falando de Silverstone na Inglaterra. Estamos na segunda das 20 voltas do Grande Prêmio de Fórmula 3, que pode decidir a temporada de 1983. Nós tivemos um problema quanto ao acerto de horário para o início da prova. As provas antecedentes acabaram com vários acidentes, provocando um atraso. Foi marcado um horário de 11h15, horário do Brasil, para a largada, que acabou sendo realizada às 11h08, apesar de todas as promessas da organização do circuito de Silverstone do Campeonato Inglês, de que a nova largada, o novo horário, seria de 11h15. Mas você acompanha ao vivo a tentativa de Ayrton Senna, que aí vem passando em segundo lugar, de tentar a vitória e tentar uma prova de antecipação, ser o campeão inglês de Fórmula 3. Isso pode ser muito importante para a sua carreira. Você acompanhou já todo o perfil da carreira, a vida de Ayrton Senna, e uma vitória hoje aqui pode lhe abrir definitivamente as portas da Fórmula 1. Pode ser um novo piloto brasileiro na principal categoria do automobilismo internacional. O líder é Martin Brundle, que tem 113 pontos no campeonato. Ayrton tem 116, mas na verdade Brundle tem 7 pontos atrás, porque das 20 provas só se pode contar 17, e o Brundle tem que largar 4 pontos. Por isso, para você anotar e acompanhar, Ayrton tem 116 pontos e Brundle na realidade tem 109. Uma vitória de Ayrton pode lhe dar o título do Campeonato Inglês de Fórmula 3 em 1983. É a terceira volta. Ele largou em quarto, largou excepcionalmente bem. Já está em segundo na captura de Martin Brundle. O terceiro colocado é Dave Jones, e depois tem Allenberg na quarta posição. São os 4 primeiros colocados nesta terceira volta. Vamos identificando para você que não está acostumado nessa primeira transmissão ao vivo da Fórmula 3. Acompanhando o final de temporada de um brilhante piloto brasileiro, Ayrton Senna. Tem tudo para chegar à Fórmula 1 e sair muitíssimo bem na Fórmula 1. 3 voltas foram completadas pelo líder Martin Brundle. Aí vai passando Brundle. Logo atrás passando Ayrton. Aí a chicane de entrada da reta. É o que passou pelo número 6 de Dave Leslie e o carro número 4 de Calvin Fish. Aí a passagem dos 20 concorrentes. Depois de 3 voltas, Brundle, Senna, John, Leslie, Fish e Raikkonen. Os 6 primeiros. E aí Ayrton tenta uma maior aproximação em relação a Martin Brundle. A briga pelo quarto lugar. Calvin Fish já apertando e conseguindo a ultrapassagem do número 3, Leslie. E a quarta volta, posição de 20. Fórmula 3, Silverstone, Inglaterra, ao vivo para você acompanhar na Globo. Calvin Fish e Leslie. Aqui está a posição para o carro número 5 e Allenberg. Martin Brundle é o primeiro, Ayrton Senna é o segundo. Ele largou na segunda, quarto, atrás de John, Brundle e Berg. Mais uma vez, mais uma prova de Fórmula 3, ficando com a disputa de Martin Brundle e Ayrton Senna. Quarta volta completada por Brundle. Acesso à reta nos postos do circuito de Silverstone. 4 voltas completadas, aí o líder Martin Brundle. Já acompanhado mais próximo por Ayrton Senna. Já parte Ayrton para tentar um contato maior com Martin Brundle. Pegou eles na parte de alta, na parte de alta do circuito. Brundle. Reta das arquibancadas ao final, curva das arquibancadas ao final da grande reta. Ayrton vai tentando uma aproximação. Carros que rendem de forma muito semelhante. O de Brundle e de Ayrton. E eles dominaram todas as etapas, as 18 etapas deste campeonato, à exceção de uma, que apresentou uma vitória de Allenberg. Ayrton já tem 11 vitórias nesta temporada nas 18 provas disputadas.
Fala, Vitor. Tô falando. Sempre acompanhado por Ayrton. Aí a imagem de Ayrton Senna, o segundo colocado. Brandon é o primeiro, sendo o segundo. Jones o terceiro, Calvin Fish o terceiro. O quarto, Leslie. E depois Berg. Isto depois de 5 voltas no total de 20. Nesta prova de Fórmula 3 no circuito de Silverstone, na Inglaterra. Cinco voltas completadas. Estamos na sexta volta. Aqui na cidade de Martin Brundle. A briga de Dave Jones e Allenberg. 3 carros na frente. Exatamente 3 carros na frente está Ayrton Senna. Estamos na sexta volta, no total de 20 voltas desta prova de Fórmula 3. Ayrton Senna é o segundo colocado. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Fórmula 3. Oferecimento Café do Ponto. Hermes Macedo, Dulcet e Golden Cross. Aí vem vindo Allenberg. Quarto colocado, Allenberg. Ayrton Senna é o segundo na prova, está atrás apenas de Martin Brundle. Sete voltas para Brundle e para Ayrton. Ele já tem uma ótima vantagem em relação a Dave Jones, que é o terceiro colocado. O quarto colocado é Calvin Fish. E a briga pelo quinto lugar é esta que você vê aí. O Allenberg em quinto. E Dave Leslie na sexta posição. A briga valia a quinta posição depois de 7 voltas desta prova de Fórmula 3, que pode até definir o campeonato inglês de 1983. Reginaldo Leme, agora já tudo tranquilizado por aqui, analisa este início de prova, a performance de Ayrton e suas possibilidades nesta prova em Silverstone, Inglaterra. Bom dia, amigo da Globo. Nós estamos diante de uma corrida que tem sido habitual na Fórmula 3 esse ano. Todo o campeonato dominado pelo brasileiro Ayrton Senna e pelo inglês Martin Brundle. O que você vê hoje é o Brundle na frente, mas é também o normal, porque ele conseguiu um treino de Ayrton pegou a pista toda molhada, o Brundle e o David Jones deram ainda uma volta um pouco antes de chover, no sábado, se classificaram melhor, evidentemente largaram melhor. Agora a largada do Ayrton foi muito boa, ele ganhou 2 posições do início da reta até a primeira curva, está em segundo e está mantendo essa posição. O Ayrton disse antes da corrida que realmente ele ia correr com a cabeça. Ele precisava, na verdade, não tanto da vitória, mas chegar na frente do Brundle. Estando como está, ele atrás do Brundle, ele ia esperar até perto do final da corrida, que tem 20 voltas, para estudar se dá ou não dá para tentar uma ultrapassagem. O que ele não quer é se arriscar, bater o carro e não fazer ponto nenhum. Porque, na verdade, ele tem 7 pontos, como já explicou o Galvão, 7 pontos a mais, na realidade, em relação ao Brundle, e é tranquila a corrida dele, mesmo que ele chegue em segundo, ficando para a decisão na última prova, a prova de Truxton, no final desse mês, e necessitando de um quarto lugar apenas, o que seria realmente muito confortável a posição dele na última corrida do ano. 8 voltas foram completadas, estamos na 9ª volta.
A primeira posição ainda de Martin Brundle, em segundo Ayrton Senna. O terceiro lugar de Dave Jones. Na quarta posição, Calvin Fish. Em quinto lugar, Allenberg. E na sexta posição, o carro de número 6, David Leslie. Esses são os primeiros 6 colocados na Fórmula 3, que marca pontos exatamente como a Fórmula 1, a qual você está mais acostumado. 9 pontos para o primeiro, 6 para o segundo, 4 para o terceiro. E aí, quarta, quinta e sexta posições com 3, 2 e 1. E marca também 1 ponto para a volta mais rápida. Vamos marcar a diferença. Você vai vendo a briga pela quarta posição e nós vamos marcando a diferença de Brundle para Ayrton Senna. É de 1 segundo, ponto 38 a diferença de Brundle para Senna. Para que nós possamos sentir se o Ayrton está realmente pressionando, tentando uma aproximação para, conforme explicou o Reginaldo, tentar a ultrapassagem nas voltas finais. Aí Allenberg e atrás dele Leslie, quinto e sexto colocados respectivamente. Vale lembrar, o Galvão, que nesse circuito de Silverstone, o Fórmula 3 é um carro muito rápido, que atinge 200 km por hora de velocidade média. E em determinadas curvas, como na própria chicane, onde a curva diminui um pouco, é preciso uma freada bastante grande, o carro de Fórmula 3, por ser menor, por ser mais ou menos um Fórmula 1 em miniatura, porque tem a mesma dimensão de um Fórmula 1, só que tudo diminuído em relação ao motor, câmbio, a própria dimensão total do carro e o pneu, ele chega a ser mais rápido que a Fórmula 1 em tudo em menor velocidade. Até porque o Fórmula 3 ainda possui o efeito solo, que já não existe mais na Fórmula 1. Exatamente, e obedecido aquele limite de 4 centímetros de altura em relação ao solo. Na Fórmula 1 era 6. Aí passando os dois, Brundle e Senna. Repare a distância, a vantagem que existe. Brundle e Senna para o terceiro colocado, que só agora aparece na chicane de entrada da reta. É exatamente Dave Jones, que largou na pole position e está em terceiro lugar. Você viu a grande vantagem de Martin Brundle e de Ayrton Senna. Aí Brundle. E logo atrás Senna. Vai tentando uma maior aproximação a Ayrton Senna. Essa novamente é a imagem da chicane. Na saída da chicane, um carro bateu, aí está ele. É o carro de Johnny Dumfries. Carro número 10 de Johnny Dumfries. Ele tocou na saída da chicane, apenas tocou as telas de proteção e vai voltando à pista, mas depois de ter perdido 4 posições. Aí o líder da prova, o segundo colocado no campeonato, Brundle. E logo atrás, tentando se aproximar, vem Ayrton Senna. Aí o primeiro piloto a desistir da prova, entrando no box, que é exatamente o David Hunt. É irmão do ex-campeão mundial James Hunt. Ele tem apenas 2 pontos no campeonato inglês de Fórmula 3. E o comentário por aqui é que ele é Hunt apenas no nome, né? Porque não tem nada do talento do irmão, o ex-campeão mundial James Hunt. 10 voltas completadas, Brundle em primeiro, Senna em segundo, Jones em terceiro, Fish em quarto, Allenberg em quinto e Dave Leslie em sexto. Em relação a isso que você acaba de dizer, Galvão, é bom lembrar também, é verdade que o Hunt nas fórmulas menores, Fórmula 3 e Fórmula 2, ele não era grande coisa e batia demais. Tanto é que ele era apelidado de Hunt de Shunt. 11 voltas completadas, 12ª volta para Martin Brundle e para Ayrton Senna. Aí a grande curva final da reta oposta, atrás dos boxes. A parte mista do circuito de Silverstone. Aí vem vindo Brundle, sempre acompanhado por Ayrton Senna. Aí a impressão que dá é que o Ayrton realmente se aproximou na próxima volta. À frente da reta dos boxes, vamos marcar a diferença de Brundle para Senna, que há 3 voltas atrás era de 1 segundo e 38 centésimos. Pode estar na sua arrancada final Ayrton Senna, tentando a aproximação definitiva para que tenha uma possibilidade de ultrapassagem. Se bem que eu repito, os carros rendem muito iguais.
São os dois carros possuem motor Toyota, 2 cilindradas, com um rendimento muito parecido. 12 voltas completadas por Brundle e por Ayrton. A diferença cai para 88 centésimos. Baixa de 1 segundo a diferença de Martin Brundle para Ayrton Senna. 12 voltas completadas num total de 20. Esporte e ação. Rede Globo de televisão. Fórmula 3. Oferecimento Café do Ponto. Hermes Macedo, do SET e Golden Cross. Aí vão eles e Ayrton vai se aproximando. Brundle já começa a procurar no retrovisor. Esta é a 13ª volta. Terríveis encrencas para Colt Sievert. Duro na queda, hoje às 2h30 da tarde na Globo. Aí os dois. Eles vão começar a ter tráfego pela frente. Que pode ser até uma boa para Ayrton Senna, que você vê aí. Da 13ª volta. A grande curva ao final da reta dos boxes. Aí uma nova reta. Ao final desta reta, uma sequência de curvas. Brundle já consegue a ultrapassagem, vem por fora, também vem Ayrton. Ficou encaixotado Ayrton. Exatamente o carro de Johnny Dumfries, que tocou no guarda-reio, afetou o pico do seu carro e acabou sendo agora ultrapassado por Brundle e por Ayrton. Foi mais feliz na manobra de ultrapassagem Martin Brundle. 14ª volta. Aí você tem a distância real no visual de Brundle para Ayrton. Vamos marcar a passagem no complemento da 14ª volta. A freada para Chicane. Tomada neste exato momento por Brundle, também por Ayrton. 1 segundo, ponto 13, a diferença aumentou. Exatamente pelo tráfego, pela dificuldade que Ayrton teve para ultrapassar o carro de Johnny Dumfries. 15ª volta para os dois ponteiros da penúltima etapa de Fórmula 3, campeonato inglês em 1983, que tem a liderança de Ayrton Senna, 116 pontos, 109 pontos para Martin Brundle. E a última etapa será realizada em Truxton. Não existindo a definição agora nesta prova do campeonato, ela fica para Truxton. Brundle é o primeiro, Ayrton é o segundo, ainda em terceiro David Jones, na 4ª posição Calvin Fish, em 5º Allenberg e em 6º lugar Dave Leslie. A última etapa em Truxton será realizada no dia 23. Se Ayrton Senna ganhar o campeonato de Fórmula 3, que é o que provavelmente acontecerá, se não hoje, já no próximo dia 23 em Truxton, ele será então o 5º brasileiro a vencer esse campeonato. Ele já foi vencido por Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti e nos últimos 5 anos por Nelson Piquet e Chico Serra. Ou seja, nos últimos 5 anos nós teríamos 3 brasileiros vencendo a Fórmula 3. E a Fórmula 3 é um campeonato que interessa muito ao inglês, onde é a sede do automobilismo mundial praticamente, porque é a sede da maioria das equipes de Fórmula 1, e o inglês se dedica muito a ganhar a Fórmula 3, principalmente agora que a Fórmula 2 já não é mais uma passagem obrigatória do piloto que sai da Fórmula 3 para chegar à Fórmula 1. E o inglês se dedica muito a isso.
aí a rodada de Dave Jones. Por isso a torcida inglesa aqui em favor de Martin Brundle é bastante grande. Vale lembrar também que em função desse interesse, dessa grande dedicação à Fórmula 3, houve em 76 um caso que ninguém esquece, que foi do inglês Rupert Keegan, que precisava, ele estava 2 pontos à frente de Bruno Giacomelli, enquanto você vê aí o replay da rodada de David Jones, atrapalhando um outro adversário, Eric Lang. E nessa corrida, em 76, era a última corrida do ano, a última corrida do campeonato, o inglês Rupert Keegan, que depois chegou à Fórmula 1, tinha 2 pontos a mais que o italiano Bruno Giacomelli. Quem ganhasse a corrida seria campeão. E na largada, já na primeira volta, de propósito, o Rupert Keegan largou para bater em Giacomelli e os dois saíram fora da corrida. Ele foi campeão, como era a Inglaterra, houve protestos e tudo mais, mas não levou a nada. Aliás, era também um receio do Ayrton hoje, como o Brundle tem uma corrida a eliminar, um resultado a ser eliminado, o receio de Ayrton era que o Brundle usasse uma artimanha parecida nessa corrida de hoje, para que os dois saíssem fora, porque isso ele só daria vantagem a ele. 17 voltas completadas. Martin Brundle ainda na liderança, acompanhado de perto por Ayrton Senna, mas a diferença aumentou, foi para 1,41. E aí o Brundle sinalizando. A liderança de Brundle em segundo lugar, Ayrton Senna, e você vai vendo os dois. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Fórmula 3. Oferecimento Café do Ponto. Hermes Macedo, do Set e Golden Cross. Aí mais uma ultrapassagem, agora quem levou a vantagem foi Ayrton. Agora ele consegue uma maior aproximação e continua com o trânsito à sua frente, Martin Brundle. E hoje você vai conhecer a ciclosporin, a substância que acaba com o maior problema dos transplantes, a rejeição. Fantástico, 8 da noite. Volta a ser de menos de 1 segundo a diferença de Martin Brundle para Ayrton Senna. Voltas finais. E Ayrton vai tentando definitivamente se aproximar de Brundle. Aí você vai acompanhando os dois. De 1,41 caiu para 64 centésimos. Ou seja, de quase 1,5 segundos cai para quase meio segundo. Aí vem Ayrton. Já vem colado em Martin Brundle. Já não tem o mesmo investimento no carro do inglês. Ayrton tem, portanto, a possibilidade de ultrapassagem. Tem a chance de conquista do título nesta prova. Aí ele se aproximando de Brundle. No retrovisor Martin Brundle. Vai que vai chegando Ayrton. Repare aí. Mais uma vez ele sendo um tráfego à frente do carro de Tony Trevor. O carro que está exatamente à frente do de Martin Brundle. Tenta forçar a ultrapassagem Brundle. Vai acompanhando de perto Ayrton. Eles estão na volta de número 18 num total de 20. Brundle consegue a ultrapassagem, o mesmo acontecendo com Ayrton. Eles estão na chicane de entrada da reta. Já não há praticamente diferença. Ela abaixa de meio segundo a diferença de Brundle para Ayrton. Vamos para as voltas finais, depois de 18 voltas, 2 voltas finais. Brundle em primeiro, Senna em segundo. David Jones é o terceiro, Calvin Fischer é o quarto. Allenberg é o quinto, o sexto colocado é Dave Leffler. São sempre os 6 em todas as provas. Olha o Ayrton como está próximo de Martin Brundle. Ele tem uma volta e meia para tentar a ultrapassagem, para tentar o título ainda nesta prova. O que só não aconteceria em caso de vitória de Ayrton. Vencendo Ayrton, Brundle em segundo, ele só não seria campeão se a volta mais rápida pertencesse a Brundle. Repare como ele já muda a sua trajetória. Como ele evita o vácuo do carro de Ayrton. Como ele fecha a porta para evitar a ultrapassagem. Aí ele consegue novamente uma situação de relativa tranquilidade, mas procura no retrovisor. Aí vem os dois. Aí na parte de alta ele volta a abrir um pouco. Na
freada das curvas, na pequena parte sinuosa de Silverstone, o Ayrton consegue uma maior aproximação. Aí vem eles na chicane. Entrando forte, tanto o Brundle como o Ayrton. É muito forte. 52 segundos a diferença. 52 décimos de segundo, centésimos. Foi melhor a trajetória na curva de final da reta dos boxes de Ayrton. Ele mais uma vez se aproxima. Mas agora fica muito difícil. O diretor de prova já está com a bandeira quadriculada na mão, aguardando a presença dos dois. Ayrton definitivamente vai à luta em cima de Brundle. Quase. Mas aí sai mais forte da curva Brundle. Como Ayrton alterou sua trajetória, o Brundle saiu mais forte da curva. Exatamente no ponto onde tem melhor rendimento o carro de Ayrton. Aí já fica muito difícil. Vamos para a volta final. Mais um segundo lugar de Ayrton com o Brundle em primeiro. Diminui apenas em 3 pontos a diferença. E Ayrton terá 4 pontos de vantagem na última etapa em Truxton, dia 23 de 10. Dia 23 de outubro deste mês. É um enorme passo de Ayrton para a concretização do seu sonho, a conquista do título inglês de Fórmula 3. Pode ser um grande auxílio para a sua passagem definitiva para a Fórmula 1 em 1984. Aí vem os dois. Vai tomando a chicane à frente Martin Brundle, acompanhado sempre de perto por Ayrton. Bandeirada de chegada, passa Martin Brundle, vitória de Brundle em segundo lugar, Ayrton Senna. Final da corrida em primeiro, Martin Brundle. Em segundo, Ayrton Senna. Na terceira posição, Dave Jones. Em quarto lugar, ainda aguardando a passagem de Calvin Fish. Por enquanto, o quinto colocado, Ellenberg, e o sexto colocado, Dave Leslie. O importante, Brundle marcando 9 pontos. Ayrton Senna marcando 6 pontos. E ele tendo uma boa vantagem ainda sobre Martin Brundle. Voltamos já. Esporte e Ação. Rede Globo de televisão. Rede Globo. Voltamos ao vivo. Imagens de Silverstone. Os carros ainda estão se encaminhando para o parque fechado, onde eles devem estar ao final da corrida. Aí você tem a imagem do final, a vitória de Martin Brundle sobre Ayrton Senna. A melhor volta da prova foi de Martin Brundle. Com isso, ele soma 10 pontos. Ele soma 9 pontos pela vitória e soma mais 1 ponto pela volta mais rápida. Como tinha 113 pontos, ele passa a ter 123 pontos. No total dos pontos conseguidos por Brundle, Ayrton com 116 e 6 no segundo lugar vai para 122. Na contagem de soma de pontos, Brundle tem 123, Ayrton 122. Só que Brundle tem que jogar fora um terceiro lugar. Portanto, ele tem que jogar fora 4 pontos. E esta é a posição real do campeonato a uma etapa do seu final. A liderança agora mais apertada de Ayrton Senna, 122 pontos. Contra Ayrton tem 122 pontos contra 119 pontos de Martin Brundle. Portanto, tem 3 pontos de vantagem. Vamos rever agora a largada. Pelo problema de horário, nós não tivemos a oportunidade de lhes mostrar ao vivo a largada. O momento principal, o momento da largada do Grande Prêmio de Silverstone de Fórmula 3, a penúltima etapa do campeonato. Quando Ayrton Senna estava na 4ª posição, na segunda fila, a pole position era de Dave Jones. Aí você tem a largada. Repare como o Martin Brundle força para tomar a ponta e como o Ayrton também força. Ele larga na segunda fila, na 4ª posição, imediatamente consegue a ultrapassagem para a terceira e logo a seguir vai para a segunda posição. E aí nós passaríamos a ter pelas 20 voltas a liderança de Martin Brundle, o segundo lugar de Ayrton Senna, a terceira posição de David Jones. Portanto, confirmando para você, Martin Brundle marcou 10 pontos por ter feito a volta mais rápida. Ayrton Senna marcou 6 pontos. A vantagem de 7 pontos caiu para 3. Isto quer dizer, na próxima etapa, a última, Truxton, dia 23 de outubro, Ayrton Senna entra para decidir o título inglês da Fórmula 3 com 3 pontos de vantagem em relação a Martin Brundle. E aí você vai vendo os dois. Eles que tomaram a ponta desde o início vão chegando agora para as comemorações no pódio aqui em Silverstone. Última etapa, dia 23 de outubro. E esta corrida ainda não há nenhuma confirmação por parte da BBC que será possível uma transmissão para a definição do campeonato inglês. Mas Ayrton
não chegou, a não ser as provas em que bateu, não chegou em nenhuma corrida abaixo do segundo lugar. Aí você vai vendo Ayrton e mais atrás Martin Brundle, o grande vencedor. E entre os dois está a decisão deste campeonato inglês em Truxton. A próxima etapa no dia 23 de outubro. Confirmando hoje em primeiro Martin Brundle, em segundo Ayrton Senna, em terceiro David Jones. Aí Ayrton ainda